Que impactos que esse referencial tem provocado na sala de aula, nos processos de ensino e aprendizagem? Eu penso que um dos principais impactos é fazer com que o profissional, ou seja o pesquisador, o próprio professor, os técnicos de secretaria, os diferentes sujeitos que são responsáveis pela condução e organização de um processo de ensino-aprendizagem, repensar metodologicamente o ensino da língua portuguesa, que parte de uma outra lógica que não é do simples para o complexo, do ensino das unidades menores para a unidade maior, que é o texto, mas de dar centralidade ao texto como um ponto de partida para repensar, inclusive, o trabalho, o estudo e o processo de ensino-aprendizagem das unidades menores da língua. Então, eu acho que esse, para mim, é o principal reviravolta e o impacto. Por quê? Porque quando o professor começa a compreender que o texto, enquanto um enunciado produzido, e ele é produzido em determinada situação de comunicação, e essa situação de comunicação é definidora para as escolhas, por exemplo, de um vocabulário, de uma determinada palavra, de uma determinada conjugação verbal, de um determinado emprego, de um tempo e um modo verbal, porque essa escolha vai interferir no sentido que o produtor de texto quis produzir. Então, você começa a trabalhar no âmbito dos processos de ensino-aprendizagem com as intencionalidades dos autores, ou seja, com as condições de produção que levaram a produzir determinados enunciados. Isso é um impacto importantíssimo, por quê? Porque permite repensar os processos de formação de leitores que se dão nas escolas. Hoje, a perspectiva bakhtiniana, ela contribui, por exemplo, nas escolas, para que as escolas se distanciem da formação de um leitor como mero decodificador das ideias de um autor, por exemplo. Ele passa a ser visto, a partir do referencial bakhtiniano, como um leitor, seja criança, jovem, adulto, adolescente. Ele é visto como um leitor capaz de analisar as infinidades de possibilidades de produção de sentido, as diferentes intencionalidades. Ele não é alguém que vai ler um texto, por exemplo, apenas para recuperar uma ideia do autor do texto. Ou seja, ele vai passar a assumir uma postura dialógica também diante do texto. Ele vai passar a se colocar como um sujeito em interação, em diálogo com os textos que circulam na sociedade. Então, isso para mim são impactos que representam uma virada no processo formativo que se realiza na escola, principalmente se a gente pensar na formação do leitor e do produtor de textos.